Meu nome é Marcelo, e esta é a história do dia em que percebi que meu casamento era uma mentira bem ensaiada. Como quem não quer nada, minha esposa roubou meu cartão de crédito e gastou valores absurdos. Mas desde o início eu sabia que não deixaria barato. Após algumas semanas sumida, minha esposa entrou na sala com uma confiança teatral, do tipo que exige aplausos silenciosos. A porta nem chegou a fechar completamente, e ela já desfilava como se tivesse acabado de voltar, de sair do tapete vermelho de um evento de luxo. Thaís jogou os óculos escuros sobre a mesa de centro com um gesto largo e ensaiado, como se aquela fosse uma cena previamente coreografada. O sorriso que se abriu em seu rosto era tão largo quanto artificial, e o brilho nos olhos parecia alimentado mais por vaidade do que por qualquer traço de felicidade genuína. Ela girou sobre os próprios pés como uma criança exibindo um figurino de fantasia. Mas o que ela usava eram roupas de grife, recém-compradas, com etiquetas ainda escondidas por baixo dos tecidos impecáveis. Os sapatos, de saltos finos, fizeram eco no piso da sala, reforçando a sensação de que aquela entrada havia sido pensada para impressionar. Esse é o tipo de vida que eu mereço, ela disse, sorrindo para mim como se estivesse me agradecendo pessoalmente pelo espetáculo. A frase veio com a leveza de quem acredita sinceramente no que diz, como se o mundo tivesse, enfim, se curvado diante do seu desejo de ser tratada como realeza. Eu, por minha vez, permaneci sentado, apenas observando. Não disse nada nem me movi. Apenas a encarei com a tranquilidade de quem já conhecia os bastidores do show que ela estava tentando vender. Thaís continuou falando sozinha por alguns segundos, comentando sobre as lojas, as marcas e o atendimento, enquanto caminhava pela sala e espalhava as sacolas em volta do sofá como se fosse montar uma vitrine de conquistas. Mas quando nossos olhares finalmente se cruzaram, algo dentro de mim não conseguiu mais sustentar o silêncio absoluto. Um riso escapou, primeiro discreto, depois inevitável. Não era de deboche, mas de espanto e incredulidade diante da ousadia que ela nem parecia perceber. "O que foi?" ela perguntou, com uma expressão confusa, parando no meio do caminho, ainda com uma sacola na mão. Sua voz, pela primeira vez, naquela tarde, soou hesitante. Eu balancei a cabeça devagar, ainda com um leve sorriso no rosto. "Você realmente não faz ideia do que acabou de fazer." Ela piscou, sem compreender. E naquele momento, entre a dúvida dela e a certeza silenciosa que eu carregava, uma linha tênue havia sido cruzada. Mas ela ainda não sabia. Antes que você julgue o que aconteceu, ou tire conclusões precipitadas sobre como deixei aquilo acontecer, preciso que entenda quem era Thaís e, principalmente, quem eu fui durante muito tempo. Não é fácil admitir, mas durante anos escolhi acreditar mais na imagem que ela projetava do que nos fatos que se repetiam ao meu redor. Eu trabalho com segurança cibernética há mais de uma década. Meu ofício sempre foi lidar com riscos invisíveis e prever falhas antes que se tornem desastres, protegendo dados, sistemas e estruturas inteiras. Em ambientes corporativos, sou aquele que antecipa o pior e prepara rotas de contingência. Mas, em casa, durante 5 anos de casamento com Thaís, fui tudo o que não sou profissionalmente: vulnerável, tolerante e distraído com o que mais importava. Já Thaís sempre teve uma presença marcante, e era daquelas pessoas que você nota quando entram em qualquer lugar. Tinha um carisma natural, uma fala doce, e um jeito envolvente de transformar qualquer ideia, por mais absurda que fosse, em algo que soava como genialidade. Falava sobre projetos como se já estivessem prontos, sobre planos como se o sucesso fosse garantido, e sempre fazia parecer que tudo estava a um passo de se concretizar. Enquanto ela sonhava alto, com viagens internacionais, negócios próprios e uma vida de luxo, eu mantinha o equilíbrio. Trabalhava em tempo integral, pagava as contas, organizava a rotina e fazia malabarismos para transformar as promessas dela em algo minimamente viável.
Durante muito tempo, preferi não enxergar os sinais. Eles estavam ali, em cada gasto que surgia sem explicação, em cada valor que desaparecia da conta conjunta, e nas desculpas que variavam, mas sempre vinham acompanhadas de um componente emocional. Um problema com a mãe, uma crise existencial, uma oportunidade única que não podia ser desperdiçada. Eu ouvia, ponderava, hesitava, mas no fim sempre cedia. Principalmente porque parte de mim queria acreditar que em algum momento as coisas se estabilizariam e que o brilho no olhar dela não escondia nada além de vontade de vencer. No entanto, a verdade era mais dura. Eu, que ensinava empresas a identificarem anomalias nos sistemas, que falava em palestras sobre comportamento suspeito e engenharia social, estava sendo manipulado justamente por quem dormia ao meu lado. E ainda assim, continuei ignorando e seguindo em frente, como se pudesse consertar tudo com paciência e esforço. O erro foi meu, mas este erro não seria eterno. Acima de tudo, Thaís dominava a arte de parecer impecável. Ela sabia como se portar, o que vestir, quando rir e até o momento exato de demonstrar vulnerabilidade. Para os que viam de fora, ela era o retrato da autoconfiança, alguém que sabia exatamente onde queria chegar e como iria conseguir. Mas convivendo com ela todos os dias, fui percebendo aos poucos que havia algo além da superfície. Por trás de cada palavra bem colocada, sempre existia algo que era deixado de fora. Uma informação omitida, um detalhe contornado, um fato reinterpretado para se encaixar melhor na história que ela queria contar. As verdades vinham maquiadas de versões convenientes e adaptadas para justificar decisões que ninguém questionava, porque tudo parecia, à primeira vista, fazer sentido. Era como se ela tivesse um filtro invisível que reorganizava a realidade para que tudo estivesse sempre sob controle, mesmo quando claramente não estava. Enquanto Thaís encantava com sua performance impecável, eu vivia em outro extremo. Minha vida era estruturada por métodos, lógica e segurança. Como trabalho com análise de riscos, desenvolvendo protocolos que impedem invasões, fraudes e acessos não autorizados, minha rotina profissional é feita de checagens minuciosas, cruzamento de dados, mapeamento de falhas e antecipação de ameaças. Sempre tive orgulho da minha precisão e da capacidade de perceber detalhes que escapam aos olhos comuns. No ambiente corporativo, sou reconhecido por evitar prejuízos milionários apenas por saber onde procurar e o que considerar suspeito. E ainda assim, foi justamente dentro da minha casa que me permiti não ver. Protegida por minha confiança, Thaís arquitetava narrativas, desviava pequenas verdades e operava como se o controle estivesse apenas nas mãos dela. Eu, acostumado a detectar pontos vulneráveis em sistemas complexos, não percebi que o meu erro mais grave era justamente confiar sem monitorar. No ambiente profissional, minha reputação era sólida. Eu não era o mais carismático da equipe, nem o mais expansivo, mas era o mais confiável. Minhas abordagens eram sempre estratégicas, focadas em antecipar falhas antes mesmo que fossem percebidas por qualquer sistema de alerta. Eu coordenava treinamentos em grandes empresas, liderava auditorias internas complexas e criava simulações de fraude que muitas vezes serviam de modelo para programas inteiros de prevenção. Era nesse cenário técnico e meticuloso que eu me sentia mais à vontade, mais inteiro e mais preciso. Dentro de casa, porém, as defesas que eu tanto valorizava pareciam não ter utilidade. Talvez tenha sido por amor, ou talvez por exaustão emocional, mas a verdade é que minha blindagem não se estendia ao cotidiano do lar. Eu desligava os sensores mentais quando cruzava a porta e desativava os filtros de risco. Com Thaís, eu era apenas Marcelo, o marido que preferia acreditar no que ouvia do que investigar o que não era dito. Por este motivo, ela sabia com exatidão onde estavam os pontos em que minha vigilância afrouxava. Conhecia minha rotina, meus horários e meus limites. Mais do que isso,
conhecia a forma como minha confiança funcionava. E foi justamente essa confiança que ela escolheu testar. Numa noite comum, aparentemente tranquila, quando tudo indicava que eu já havia adormecido, ela se levantou em silêncio, caminhou até o escritório e ligou meu computador, imaginando que nenhuma ação seria registrada. Talvez ela não soubesse que, mesmo quando inativo, aquele equipamento mantinha ativos discretos mecanismos de rastreamento. Talvez não soubesse que as permissões estavam mapeadas e que qualquer tentativa de acesso fora do comportamento padrão gerava alertas silenciosos em servidores externos. Ou talvez soubesse e achasse que, naquele momento, não haveria consequências. Que eu, o especialista em segurança, não perceberia algo tão básico acontecendo bem debaixo do meu teto. Mesmo assim, o que ela fez não foi apenas uma quebra de confiança, mas um erro técnico primário. A ação dela, por mais simples que parecesse, ativou gatilhos que nem mesmo ela seria capaz de compreender. Mexer no meu computador, além de ser uma violação pessoal, foi uma movimentação mal calculada dentro de um sistema programado para reagir com precisão. E a partir dali, o que era intuição virou certeza e o que era silêncio se transformou em protocolo. Na manhã seguinte, antes mesmo de sair da cama, fui despertado por uma sequência ininterrupta de vibrações no celular. O som repetitivo das notificações indicava que algo fora do normal estava acontecendo. Ainda com os olhos quase fechados, desbloqueei a tela e me deparei com uma série de alertas vindos do sistema de segurança. Em poucos segundos, abri o aplicativo do banco e entendi o motivo do alarme. Uma avalanche de cobranças em meu cartão de crédito havia sido registrada durante a madrugada. E não eram gastos comuns. Ali estavam listadas passagens de primeira classe para Paris e reservas em hotéis luxuosos, além de compras em joalherias e lojas de grife, com valores que ultrapassavam qualquer limite de razoabilidade. Era como assistir a um filme de ostentação, só que com meu nome envolvido e meu sistema sendo violado. Meu estômago afundou na mesma hora, mas, curiosamente, minha mente ficou ainda mais lúcida. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O cartão utilizado para todas aquelas compras não era um cartão comum. Tratava-se do teste de uma ferramenta interna da empresa onde trabalho, parte de um projeto altamente sigiloso de monitoramento de fraudes. Era um cartão isca, criado especificamente para testar vulnerabilidades em sistemas financeiros, atrelado a um mecanismo de detecção automática. Qualquer movimentação fora do padrão, especialmente em valores altos e transações internacionais, gerava um alerta imediato, não apenas para nós, mas também para autoridades previamente integradas ao sistema. Em outras palavras, cada gasto realizado com aquele cartão era, na prática, um disparo silencioso para a rede de combate a crimes cibernéticos. Sem saber, Thaís havia se tornado a protagonista involuntária de um dos mecanismos de segurança mais bem-sucedidos que eu já havia implantado. Bastou um cruzamento simples de dados para que a reserva das passagens fosse localizada. E o que apareceu ali me atingiu de forma ainda mais direta. O nome da passageira principal na reserva era o dela, e o acompanhante, Bruno. Um nome que, infelizmente, não me era estranho. Eu já havia desconfiado da presença constante daquele nome em mensagens ocultas no celular de Thaís. Ela alegava que era apenas um colega de trabalho, alguém da antiga empresa, sem qualquer envolvimento pessoal. Mas ali estava ela, compartilhando reservas de hotel e passagens aéreas no nome dele, como se aquilo fosse absolutamente natural. A partir daquele momento, o que era intuição virou prova, e o que era dúvida virou plano. Diante do que havia acabado de descobrir, minha primeira reação não foi confrontar Thaís. Por mais tentador que fosse encarar a situação de frente, percebi que era o momento de agir com cautela. Em vez de chamá-la para conversar ou demonstrar qualquer sinal de desconfiança, peguei o telefone e liguei para Marcos, meu advogado de confiança. Conheço Marcos há anos, e ele sempre foi direto, objetivo e sagaz.
especialmente em casos que envolvem fraude e violação de confiança. Assim que ele atendeu, fui direto ao ponto. Você não vai acreditar no que aconteceu, comecei, detalhando cada passo do que havia descoberto desde os primeiros alertas, até a revelação do nome de Bruno nas reservas internacionais. Do outro lado da linha, ouvi um riso abafado, seguido por aquele tom irônico que Marcos usava quando algo era tão absurdo que beirava o cômico. Me diz que ela usou justamente o cartão do sistema de testes, ele disse, quase provocando. Quando confirmei, Marcos soltou uma gargalhada mais alta, dessa vez sem esconder a mistura de surpresa e sarcasmo. Marcelo, isso vai se resolver sozinho. Você não precisa nem levantar da cadeira. Cada gasto dela está sendo monitorado em tempo real, com rastreamento cruzado por múltiplas camadas de verificação. A melhor coisa que você pode fazer agora é esperar. Por isso, segui aquele conselho com precisão. Não alterei minha rotina, não mudei o tom das conversas e, acima de tudo, não deixei transparecer que sabia de qualquer coisa. Durante o dia todo, fiquei em silêncio, apenas observando. As notificações continuavam chegando, uma após a outra, sempre com detalhes específicos, valores, horários e locais. Era como assistir a uma sequência de pequenos delitos transmitidos ao vivo, cada um documentado com riqueza de informação. O mais irônico era que, para ela, tudo parecia que nada estava acontecendo. Para mim, era apenas a consolidação de um dossiê que crescia de forma precisa e incontestável. Thaís, sem perceber, estava escrevendo a própria sentença. Cada gasto era uma linha a mais em um relatório técnico, cada compra um novo marcador em um sistema que não esquecia nada. Naquela mesma noite, encontrei sobre a bancada da cozinha um bilhete com a caligrafia apressada de Thaís. As palavras curtas e diretas não deixavam espaço para dúvida. Preciso de um tempo para mim. Devo ficar 2 semanas fora. O bilhete estava sozinho, sem nenhuma explicação adicional e nenhum aviso prévio. Apenas uma saída planejada sob o véu da espontaneidade. Mas para mim, aquilo já não causava surpresa. O bilhete apenas confirmava o que os dados há dias vinham denunciando. Thaís havia decidido desaparecer por um tempo, usando o dinheiro que não era dela para bancar uma fuga que ela acreditava estar sob controle. A viagem que vinha sendo desenhada nas sombras agora ganhava corpo. E, ironicamente, era sustentada justamente pelo cartão que funcionava como um alarme silencioso, disparando alertas a cada movimentação. Enquanto ela se afastava acreditando estar segura, eu e Marcos seguíamos trabalhando em silêncio. Assim que ele chegou em Paris, os gastos começaram a crescer cada vez mais. Enquanto isso, nós alimentávamos o dossiê com cada nova transação. Nada escapava. Cada gasto era rastreado, categorizado, documentado com data, hora, valor e local. Tínhamos prints dos extratos, registros bancários, cruzamentos com redes de geolocalização e até mesmo imagens coletadas por aplicativos conectados ao sistema de segurança. A tecnologia, naquele caso, era uma testemunha precisa e implacável, e tudo estava sendo reunido com calma e paciência. À medida que o dossiê crescia, o conteúdo beirava o cômico. Era como se ela estivesse tentando, deliberadamente, construir uma narrativa de ostentação digna de um roteiro exagerado. Jantares em restaurantes premiados, sessões de spa luxuosos, compras em boutiques internacionais, reservas em hotéis, com diárias que ultrapassavam salários inteiros. Cada detalhe dessa rotina de luxo, longe de ser discreto, se tornava uma nova linha no relatório técnico que, em breve, seria protocolado na justiça. Mesmo assim, o mais curioso era o contraste. Enquanto Thaís sorria para câmeras de segurança em corredores de hotéis 5 estrelas, eu estava sentado diante de múltiplas telas, transformando aquela alegria artificial em prova jurídica. E não havia pressa, nem sede de vingança. Havia apenas o método que me guiava profissionalmente, que agora era usado para proteger minha vida pessoal. Thaís, sem saber,
havia transformado cada deslize em uma confissão não verbal e uma assinatura digital que não poderia ser apagada. A cada nova notificação, o fim se aproximava. Silencioso, mas inevitável. 3 dias se passaram desde que Thaís partiu, e o dossiê que Marcos e eu construíamos já havia se transformado em um documento robusto e tecnicamente irrefutável. Eu estava no escritório, revisando o dossiê, quando meu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo no código de área me fez atender na hora. Do outro lado da linha, uma voz firme e direta se apresentou. Aqui é o agente Moreira, da Divisão de Crimes Financeiros. Identificamos movimentações suspeitas associadas a cartões de crédito corporativos em seu nome. O senhor sabe quem pode ser o responsável? Não hesitei nem por um segundo. Ah, sim. É a minha esposa. Respondi com a tranquilidade, de quem já tinha cruzado o limiar da dúvida fazia tempo. Houve uma pausa breve, de talvez surpresa. O agente repetiu, como se quisesse confirmar o que acabou de ouvir. Sua esposa? A palavra ecoou de forma contida, como se ele já tivesse enfrentado muitos casos difíceis, mas aquele ainda o pegasse de surpresa. Aproveitei o silêncio momentâneo para explicar tudo com clareza. Contei sobre o programa de testes da minha empresa, a criação do cartão Isca, os protocolos de rastreamento, a forma como as transações estavam conectadas a um mecanismo de detecção automática e como tudo havia sido ativado no momento exato em que Thaís começou a usar o cartão. Relatei também a coleta de dados, as reservas em nome de terceiros, os cruzamentos com nomes já mapeados e os indícios claros de desvio de conduta. Do outro lado, ouvi um suspiro leve, seguido por uma resposta que não veio com formalidade, mas com uma admiração genuína. É um caso inédito. O senhor montou um sistema de rastreamento em tempo real e, ainda por cima, conseguiu vincular tudo com provas consistentes. Com o que temos agora, ela está em apuros. E não vai demorar para entender a gravidade disso. Enquanto ele falava, um leve sorriso surgiu em meu rosto. Não por satisfação pessoal, mas pela sensação de controle recuperado. Depois de um golpe duro, eu finalmente estava lidando com a situação, usando aquilo que sempre foi minha maior fortaleza: a estratégia. Nada havia sido precipitado, nem feito de forma impulsiva. Cada passo estava documentado e cada decisão era respaldada por evidências concretas. E naquele momento, com o apoio oficial confirmado, eu soube que o processo estava apenas começando. A queda dela não seria um acidente, mas uma consequência. Exatamente 2 semanas depois de sumir, Thaís voltou para casa, como se estivesse fazendo uma entrada triunfal. Abriu a porta com a leveza de quem retorna de férias bem-sucedidas, com o rosto iluminado, o andar leve e o entusiasmo transbordando por cada gesto exagerado. Ela usava um vestido novo, claramente importado, e o cheiro do perfume intenso chegou antes mesmo que ela cruzasse completamente a sala. Thaís carregava ao menos 4 sacolas de grife em cada mão, como troféus cuidadosamente selecionados, para impressionar. Falava alto, empolgada com os detalhes da viagem, descrevendo restaurantes, vitrines, monumentos e experiências como se estivesse diante de uma plateia curiosa. Sorria o tempo inteiro, como se tudo aquilo fosse fruto de um plano perfeito que havia dado certo. Obrigada pelo upgrade, meu amor, ela disse, rindo, enquanto depositava as bolsas no sofá e me lançava um olhar divertido, como se tudo tivesse sido previamente combinado. Sentei devagar, mantendo o olhar fixo nela, sem responder de imediato. Apenas observei, permitindo que cada palavra dela se tornasse mais uma peça no quebra-cabeça que eu já havia montado nos bastidores. Thaís continuava falando sem parar, empolgada com os próprios relatos, sem perceber que naquela sala eu não era mais o homem distraído que ela pensava conhecer. Ela se jogou na poltrona em frente, cruzou as pernas com elegância forçada e comentou, como se estivesse dividindo uma descoberta genial. Você devia ter me contado daquele cartão antes,
Imagine só o quanto a gente podia ter aproveitado, juntos. A naturalidade com que dizia isso me atingiu mais do que qualquer confissão explícita. Para ela, tudo ainda era uma brincadeira com final feliz. Não havia culpa em seu tom. Havia apenas desprezo pela inteligência de quem ela acreditava. Enganar. Levantei com calma. Cruzei os braços e permaneci diante dela por alguns segundos, sem alterar o tom de voz. E você achou mesmo que isso não teria consequências? Thaís deu um riso curto, balançando a cabeça com desdém. Relaxa, Marcelo. Você pode pagar por isso. Vai acabar entendendo. Enquanto você se acalma, eu vou tomar um banho porque estou precisando. E ali, naquele momento, compreendi que ela não tinha noção da gravidade do que havia feito. Thaís estava presa à fantasia que ela mesma criou, achando que o luxo comprava silêncio. Sim, eu estava entendendo. E ela, completamente alheia, nem imaginava o que a esperava. Depois do banho, Thaís voltou à sala como se estivesse prestes a dar uma entrevista exclusiva. De toalha no cabelo e vestido leve, espalhou as sacolas pela mesa de centro e pelo sofá, abrindo-as uma a uma, com o entusiasmo de quem exibe prêmios. Cada peça de roupa era comentada com entusiasmo, e cada lembrança da viagem era relatada como se estivesse diante de um público encantado. Ela falava sobre Paris com uma leveza quase infantil, narrando jantares em restaurantes estrelados, visitas a lojas luxuosas e encontros casuais com pessoas importantes que ela jurava que havia conhecido. O tom era teatral e quase ensaiado. Mas o que me chamava a atenção não era o conteúdo das histórias, e sim o modo como ela as contava, sem medo, sem cautela, sem a menor ideia do que realmente acontecia por trás daquela encenação. Eu permaneci, sentado, observando. Falei pouco, intercalando perguntas pontuais com expressões de interesse contido. Queria que ela se sentisse confortável e acreditasse estar sendo admirada, não investigada. Cada frase dela era uma prova, e ela mesma não fazia ideia disso. Enquanto ela falava, discretamente posicionei o celular sobre a almofada ao meu lado, com o microfone captando tudo com clareza. O aparelho gravava em silêncio cada palavra que ela dizia com orgulho e cada confissão embalada por vaidade e empolgação. Ao longo daquela conversa, Thaís entregou detalhes de compras, mencionou datas e até mesmo citou valores. Tudo estava sendo registrado, não por vingança, mas por estratégia. Aquela gravação poderia ser o elemento definitivo do dossiê que Marcos já preparava com tanto cuidado. Mais tarde, quando ela adormeceu ao meu lado, com o corpo ainda perfumado e a expressão tranquila de quem acredita estar no controle, levantei da cama com cautela e enviei a gravação para Marcos. É o suficiente? Perguntei, já prevendo a resposta. E ela veio, rápida e objetiva. Mais do que suficiente. Vou acionar o agente Moreira ainda esta noite. De volta ao quarto, fiquei parado por alguns minutos, observando Thaís dormir. Sua respiração era ritmada, quase serena, e o quarto parecia envolto em um silêncio denso, como a calmaria que antecede uma queda inevitável. Eu sabia que, em poucas horas, o castelo que ela ergueu sobre mentiras e aparências começaria a ruir. E desta vez, nada a protegeria da verdade. Na manhã seguinte, o aroma do café recém-passado preenchia a cozinha enquanto eu me sentava à mesa, tentando manter a calma que já não era mais apenas aparência. A xícara ainda estava pela metade quando ouvi as batidas firmes na porta da frente. Levantei com tranquilidade, caminhei até a entrada e, ao abrir, me deparei com o que já esperava. O agente Moreira estava ali, ao lado de dois policiais uniformizados. O semblante era sério, direto e sem espaço para mal-entendidos. Bom dia, senhor Marcelo. Thaís está em casa? Ele perguntou sem rodeios. Assenti com um breve movimento de cabeça, sem precisar acrescentar nenhuma palavra. Abri espaço para que entrassem e os conduzi pela sala silenciosa. Thaís estava no quarto,
enrolada em uma manta fina, ainda sonolenta. Ao ver os homens entrando, ela se endireitou rapidamente, surpresa. O olhar passou de mim para os agentes e depois voltou para mim, confuso, hesitante. O que está acontecendo? Thaís perguntou, com a voz embargada, tentando dar algum tom de controle à situação, como se acreditasse que bastaria uma explicação para desfazer qualquer mal-entendido. Mas não havia mal-entendido. O agente Moreira se adiantou, retirando um documento da pasta e posicionando-se diante dela. Thaís Almeida, você está sendo investigada por fraude de cartão de crédito e uso indevido de conta financeira. Temos evidências concretas que justificam essa operação. O tom era firme, profissional, sem espaço para negociação. Ela congelou por um instante. Os olhos arregalados passaram por mim, como se buscassem abrigo, alguma forma de apoio. Marcelo, diz que isso é um engano, ela implorou, agora com a voz trêmula, como se apenas minha palavra pudesse interromper o que estava prestes a acontecer. Mas já era tarde. Toda a confiança que existiu um dia entre nós havia sido substituída por provas, por fatos, e por uma sequência de decisões que ela mesma escolheu tomar. Cruzei os braços, sem levantar a voz nem me mover. Apenas a encarei, com a firmeza de quem não precisava mais explicar nada. Engano? Repeti, com a calma de quem havia assistido a tudo se desenrolar em tempo real. Achei que você soubesse exatamente o que estava fazendo. Você mesma disse que poderíamos ter aproveitado aquele cartão melhor. Nesse instante, algo dentro dela cedeu. O sorriso treinado desapareceu. A expressão confiante vacilou. E ali, diante das autoridades, a máscara que ela sustentou por tanto tempo finalmente começou a cair. O silêncio que tomou conta da sala logo foi quebrado pela voz do agente Moreira, que começou a leitura formal dos direitos de Thaís. As palavras eram ditas com precisão, sem pressa, mas sem espaço para hesitação. Diante do peso daquele momento, Thaís tentou reagir. Ela interrompeu o agente com frases atropeladas, afirmando que tudo era um enorme mal-entendido, que jamais agiria com má intenção, e que havia interpretado mal a situação. Em um último esforço para se safar, Thaís alegou que eu havia autorizado as transações e que tudo foi feito com meu consentimento. Mesmo assim, nenhuma palavra era suficiente para apagar os fatos. As provas estavam ali, organizadas com meticulosidade e confirmadas por fontes cruzadas. Havia transações rastreadas em tempo real, alertas de fraude registrados por sistemas automatizados, registros bancários detalhados e, acima de tudo, as gravações que ela mesma havia fornecido sem perceber, enquanto narrava com orgulho cada passo do que havia feito. As confissões estavam em sua própria voz, ditas com entusiasmo, e não restava margem para dúvida. Com a experiência de quem já tinha visto muitos tentarem escapar com desculpas frágeis, o agente Moreira nem precisou insistir. Thaís percebeu que não havia saída, e finalmente aceitou ser algemada enquanto era levada em silêncio. Ela apenas seguiu os passos dos policiais com o rosto abatido, tentando manter a compostura que por tanto tempo lhe serviu de escudo. A porta se fechou atrás deles, e a casa ficou em paz, pela primeira vez em muito tempo. Horas depois, recebi a ligação de Marcos. Sua voz soou firme, mas com uma pitada de cansaço, como quem já sabia o desfecho antes mesmo de qualquer julgamento. Ela está tentando fazer um acordo. Vai ter que devolver cada centavo e cumprir serviço comunitário. Nada de prisão, mas a reputação dela foi arruinada, e o resto da vida vai ser gasto tentando limpar o que já está manchado. Ele não disse com sarcasmo, mas como quem constata o óbvio. Sentindo o peso da realidade finalmente se acomodar, eu respirei, fundo. Não havia sentimento de revanche em mim, nem vontade de vê-la sofrer além do que já era consequência de suas escolhas. O que eu queria desde o início não era humilhá-la, mas apenas justiça. E agora, ela finalmente havia chegado. Sem espetáculo, nem vingança.
apenas o resultado inevitável de quem cruzou todas as linhas e achou que nunca seria cobrada por isso. Nos dias que se seguiram à prisão de Thaís, a casa pareceu se transformar por completo. Não houve reformas, nem mudanças drásticas, mas algo no ar havia mudado. Era como se, aos poucos, o espaço se livrasse de um peso invisível que por anos havia se instalado ali. Depois que eu empacotei todas suas coisas e as enviei para a doação, as roupas dela, antes espalhadas por todos os cantos, desapareceram, sem deixar vestígios. Nenhuma peça foi esquecida no armário, e nenhum acessório ficou abandonado sobre a cômoda. Apenas ausência. Além disso, sumiram também os ruídos silenciosos da tensão que antes rondava cada cômodo. Pela primeira vez em muito tempo, pude tomar meu café da manhã em silêncio. Não aquele silêncio desconfortável, pesado, que anuncia discussões ou revela segredos escondidos, mas um silêncio tranquilo, honesto, como uma pausa longa depois de um ciclo exaustivo. A xícara sobre a mesa, o jornal dobrado e o relógio marcando uma hora qualquer da manhã pareciam mais leves, como se o ar finalmente circulasse livremente entre as paredes da sala. Nas semanas seguintes, alguns conhecidos comentaram o ocorrido com discrição. O escândalo, ainda que discreto, havia se espalhado. E um nome em particular surgiu no meio dessas conversas: Bruno. Aquele com quem, durante tanto tempo, eu desconfiava que Thaís mantinha algo além de amizade. O mesmo que aparecia em mensagens apagadas com frequência, sempre com desculpas frágeis. Descobri que assim que a notícia da prisão dela se espalhou, ele desapareceu. Simplesmente sumiu, como quem percebe que o palco havia ruído, e não valia mais a pena sustentar o personagem. Por sua vez, Thaís tentou manter contato. Enviou e-mails longos, mensagens curtas e fez algumas ligações em horários aleatórios. Eu lia, ouvia e assistia, mas não respondi. Não havia mais espaço para aquela presença, nem mesmo como sombra. Não era raiva o que me impedia de responder. Era a certeza de que eu não devia mais nada. Nem justificativas, nem explicações. E, acima de tudo, nem atenção. A paz que se instalou na minha casa era resultado de escolhas difíceis, mas necessárias. E naquele novo silêncio, encontrei o que havia perdido há muito tempo: a liberdade de existir sem precisar vigiar quem dormia ao meu lado. Meses depois, na manhã em que o divórcio foi oficialmente finalizado, havia algo diferente no ar. Não era euforia, tampouco alívio exagerado. Era uma calma densa, firme, como se a respiração finalmente pudesse acontecer sem esforço. Preparei meu café como em tantos outros dias, mas, naquele momento, o simples ato de me sentar à mesa carregava um peso simbólico maior do que qualquer assinatura em papel. A sala, silenciosa e serena, parecia mais espaçosa, mais iluminada, como se tivesse se libertado de uma presença invisível que por muito tempo a manteve contraída. As paredes, as mesmas de sempre, agora refletiam a luz da manhã com outra tonalidade, quase como se compartilhassem comigo o sentimento de recomeço. Enquanto observava o vapor subir da xícara, deixei que a memória percorresse o caminho até ali. Lembrei das noites em claro, das desconfianças silenciosas e das explicações frágeis que se acumulavam como rachaduras disfarçadas em uma estrutura que fingia solidez. Lembrei das manipulações bem articuladas, das promessas que nunca saíam do campo das intenções e dos sorrisos calculados que por tanto tempo me fizeram duvidar do que eu próprio sentia. A traição, no fim das contas, não foi apenas conjugal. Foi emocional, mental e financeira. Era como se, a cada omissão dela, uma parte de mim tivesse sido empurrada para fora da própria vida. Mas naquele instante, com o divórcio assinado e a história encerrada do lado de lá, o que pesava não era o passado. Era o que havia sido reconstruído. Pensei na paz que voltou a habitar os meus dias, na liberdade de ocupar meu tempo sem medo de ser enganado, e na dignidade que,
Mesmo. A balada nunca foi perdida. Agora, ela voltava a se erguer em mim com a força de quem passou por uma tempestade e, em vez de ruir, firmou ainda mais suas raízes. Thaís acreditava que podia viver acima das consequências, que charme, aparência e improviso bastariam para apagar rastros e redirecionar culpas. Ela acreditava que podia me roubar aos poucos sem jamais ser cobrada por isso. Mas a vida, mesmo quando demora, cobra com precisão. Hoje, ela sabe. Alguns erros não se pagam com desculpas. Custam mais do que qualquer passagem para Paris. Custam a queda da própria ilusão. E, às vezes, custam a perda definitiva de quem nunca teve a chance de ser enganado duas vezes.